Oi, gente! Bem-vindos ao Maria Joaninha Atelier. Eu sou a Milena Teixeira, artesã, professora aqui do canal. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês essa peça aqui. Então, é uma peça que ela serve para ser um descanso de panela ou um tapetinho para chá, para você fazer uma refeiçãozinha rápida de um biscoito e uma xícara. E eu fiz, não sei se todos assistiram o vídeo que está no card, onde eu falei da máquina pretinha, que foi o nosso último vídeo de 2019, onde a gente fez, eu mostrei para vocês como aplicar o barrado no pano de copa, com a máquina pretinha. E dessa peça, eu fiz duas peças, né, para fazer o conjunto, e sobraram retalhos, faixas, enfim, sobraram o resto dos tecidos que a gente trabalha e sempre tem muitas sobras, né? E com as sobras da técnica que eu fiz de patchwork, acabou saindo essa peça aqui. Vocês podem notar que ela não tá certinha, assim, toda retinha. Eu fui utilizando a medida da faixa do jeito que ela tava, sem acertar muito, e acabou saindo uma peça bem diferente. E eu vou mostrar para vocês como fazer agora no vídeo. Então, eu tenho atrás o tecido, o quilting eu fiz reto, ecoando na própria emenda das costuras que eu fiz. O viés eu fiz com a própria faixa de tecido que sobrou. E a manta eu fiz com manta acrílica sem cola, só que eu prensei ela no tecido conforme nesse vídeo que a gente fez também do quadrinho de Natal. Vocês podem fazer. Então, eu tenho aqui uma outra pecinha e vai sobrando retalhinhos, eu vou fazendo. Não importa se um fica maior ou se um fica menor, porque o que importa é você reaproveitar os retalhos e, de repente, se você for vender como conjunto depois, ou utilizar como conjunto, você tem um maior, um menor, fica bem interessante. No caso aqui, eu tenho a manta aqui, que eu vou deixar maior do que o trabalho, cerca de 1,5 cm, ok? E agora eu vou pro ferro e vou estabilizar essa parte que eu chamo de topo do trabalho, que é a parte bonita do trabalho, aqui na manta. Esta é uma manta acrílica sem cola. Coloco a manta maior que o topo, que o tecido, que o trabalho decorativo aqui que eu tenho, né? Aí, eu venho com outro retalho de tecido por cima e venho com o ferro na temperatura algodão e vou passando assim, olha, de forma que ela vai achatando e vai ficando firme, como se fosse uma manta resinada. E eu faço isso até eu sentir que tá tudo uniforme. Ou seja, que um lado não ficou mais grossinho que o outro. Eu vou passar uma costura de segurança aqui. Eu também já fiz um vídeo falando sobre costura de segurança, tá? E eu vou fazer na minha máquina pretinha. E a máquina pretinha, ela não tem o zigue-zague, porque essa costura é bastante utilizada no zigue-zague. Mas dá para você fazer também com a sua máquina que tem só o ponto de costura reta. Vou fazer antes de acertar a manta para ver o tamanho do forro. Eu vou trazer o tecido bem na beiradinha, abaixo o pezinho da máquina. Vou descer a agulha, me certificar de que tá bem na beiradinha e vou costurar. Então, aqui, eu utilizei menos que a margem de costura de um pé de máquina.
E se você tem uma máquina que faz costura de zigue-zague, você também pode fazer. E agora sim eu vou acertar, mas vou deixar ainda meio centímetro sobrando de manta. Porque agora, como a gente fez a costura de segurança, a gente pode trabalhar mais à vontade. Corto com a tesoura, porque se você só tem um cortador, normalmente quem tá começando só tem um cortador. E o que acontece? Você utiliza ele na manta e a manta cega o cortador. Depois você volta com ele pro tecido, fica horrível de cortar o tecido. E eu quero fazer agora um trabalho de quilting, né? O que é o trabalho de quilting? É uma costura que vai unir o tecido, a manta, o tecido de cima que tá com o trabalho que a gente fez, a manta e o tecido de forro, que no caso eu vou utilizar um pedacinho desse tecido aqui. O que eu faço? Eu venho aqui e vou cortar ele um pouquinho maior do que a manta. Então, o tecido de topo tá aqui, a manta tá meio centímetro maior e o forro vai ficar um pouquinho maior que a manta. Eu nem vou usar o cortador, vou vir aqui e vou cortar com a tesoura mesmo, que já tá na mão. Agora, para fazer a união das 3 camadas, a gente vai colocar, olha, o direito do tecido daqui. A gente vai colocar o direito para baixo. Agora, a gente vem com a manta e coloca avesso, que no caso é a manta, com o avesso do tecido. Então, o direito do topo tá para cima. Isso a gente também chama de sanduíche no patchwork. Vou alfinetar. Fui no ferro, passei e ele deu uma leve aderência, assim como foi na parte da frente. Lembrando que essa manta não tem cola, mas quando você passa o ferro, ela dá uma estabilizada no tecido. Se você tem a R1 ou a R2, que a R1 tem cola de um lado e a R2 cola dos dois lados, você pode usar também, e aí vai facilitar bastante, porque ela já tem a cola. Mas nada impede você de utilizar essa manta, ó, ela tá durinha, o tecido tá estabilizado. É claro que é um pedacinho pequeno, né? Mas tem como você trabalhar. Agora eu vou mostrar o tipo de quilting que eu vou fazer aqui. E é um tipo de quilting reto, né? É o tipo de costura reta que vai seguir as margens das emendas das faixas. Notem que aqui eu trabalhei com faixas, com retângulos, né? E eu vou iniciar a costura com um pé de máquina, utilizando a distância das costuras. Então, vou fazer costuras que a gente também pode chamar de eco, né? Porque ela vai seguir a margem das emendas dos tecidos. Eu vou iniciar a costura utilizando o meio do trabalho e essa costura central aqui como parâmetro. Então, veja que aqui, ó, eu tenho uma faixa reta. Essa costura não tá indo lá para cima, né? Mas eu tenho um golpe de vista aqui. Eu observo bem a direção da costura e posso vir com o giz e marcar essa costura com a régua também. É um recurso. Se você já tem mais experiência, você vai ver que o golpe da costura tá aqui, o meio tá aqui. Sem marcar mesmo, você vai descer com o pezinho com a costura aqui e vai seguir para baixo. Se você não tem muita experiência, você pode marcar pegando uma régua e seguindo lá em cima. Esse aqui é um giz fininho de costura que sai com o ferro depois, então não vai ter problema. E seguindo a costura aqui para baixo, tá vendo? Posso fazer isso aqui também, nessa aqui, já para deixar marcadinho. E essa daqui também na parte de cima, ela não tem, mas eu vou fazer costura aqui.
Aqui na parte de baixo já tem a emenda e essa vem de fora a fora. Mas eu vou começar por essa aqui. Vou fazer com um ponto mais comprido. Vou usar o número 4, porque eu quero uma costura decorativa bem bonita. E vou posicionar o pezinho da máquina paralelo à marcação que eu fiz para seguir essa costura central. Então, aqui, olha, notem que eu já tenho uma costura bem paralela à emenda do tecido. Sem tirar o tecido da máquina, só virando eu vou trocar. Então, a gente tava assim, né? Finalizou assim, eu vou virar o tecido e vou posicionar do outro lado da marcação que a gente fez. Sem sair com o tecido da máquina, eu venho na beiradinha, vou virar o tecido, porque agora eu vou fazer a outra costura aqui, ó. Então, caminho com a costura bem na beiradinha até onde eu quero. Viro o tecido, vou caminhar mais um pouquinho, mais um ponto. E vai dar certinho na margem que eu fiz, que é também essa costura aqui. Vou virar o tecido, vou caminhar um pouquinho para esse lado. Vou deixar ele na outra margem do outro lado, fazendo a outra costura. Agora, eu preciso caminhar lá pro outro lado. Viro o tecido assim, vou caminhar pela beiradinha e vou chegar até onde eu quero fazer a próxima costura do meu quilting reto. Cheguei onde eu quero, vejo se tá certinho, abaixo o calcador e vou fazer a costura. Vou caminhar do outro lado da costura, sempre abaixando a agulha antes de virar o tecido, para não sair nada do lugar. Abaixo o pezinho e sigo a costura. Vou fazer mais uma costura, aqui é a última aqui desse lado, caminhando com a costura pela beiradinha. Ergo o calcador sem erguer a agulha, viro, baixo e costuro. Ando com a costura, viro e vou fazer a última costura nessa direção aqui da vertical. Então, se eu quiser deixar, olha, a gente fez tudo isso, ó. Se eu quiser deixar só assim, tá ótimo, já tá quiltado, a parte de trás já ficou presinha, tá vendo? Mas eu não quero deixar só assim, eu quero fazer em outras duas costuras que eu tenho aqui, que é uma dessa emenda e outra dessa emenda. Então, vou fazer a mesma coisa, agora cruzando as outras costuras que eu fiz. Se eu tivesse mais emendas de tecido aqui, eu ia fazer mais cruzado. Como eu só tenho duas, vou fazer só as duas. Essa é uma forma de quilting fácil. Para quem tá iniciando, também vai controlando a costura reta. E você vai fazendo um trabalho também diferente nas suas peças.
Olha como ficou, todas as costuras aqui, no topo, na parte bonita aqui do trabalho e na parte de trás do trabalho já ficou tudo juntinho. Eu vou vir com a régua e o cortador agora, porque é mais rápido, mais fácil para mim. São os materiais facilitadores, né, que a gente utiliza. Dá para fazer o patchwork, a costura criativa sem esses materiais? Dá para fazer, mas eles facilitam muito a nossa vida. Posiciono e vou tirar o excesso do tecido de baixo. A gente chama isso de refilar o tecido. Refilei o tecido, ficou aqui no quadradinho já. E agora eu vou tirar esse meio centímetro de sobra de manta. Eu refilei o tecido, agora eu vou refilar a manta. No caso aqui eu vou utilizar a tesoura para não estragar a minha placa e o meu cortador. Certo, tirei todos os excessos, deixa eu limpar minha mesa aqui. E vai ficar assim. Ele tá medindo 22,5 por 21,5. Então, para fazer os cantinhos que eu mostrei para vocês, para quebrar os cantinhos, como que eu faço? Eu vou pegar a minha régua e vou vir dessa extremidade para dentro, vou marcar 4 centímetros. Venho com o meu giz e marco 4 centímetros. Fiz isso nessa linha. Agora, eu vou virar o trabalho, vou fazer no próximo cantinho, 4 centímetros. Já fiz 2. Vou fazer no terceiro, 4 centímetros, de fora para dentro. E aqui 4 centímetros. Quem quiser marcar com alfinete, pode marcar. E o último, que eu já marquei, 4 centímetros. Então, eu fiquei com 4 centímetros da extremidade para dentro, nos 4 cantos do trabalho. Agora, eu vou utilizar o ângulo de 45 graus da minha régua, e é por isso que esse material é facilitador, por conta disso. Eu vou colocar essa linha de 45 graus aqui, nessa reta aqui, em cada reta do quadrado, aqui da minha peça. E vou posicionar a linha aqui, de 45 graus, bem em cima, paralela à linha da peça, respeitando os 4 centímetros que eu deixei da beirada para dentro. E vou fazer a marcação em diagonal em 45 graus. Aqui. Agora, a mesma coisa na próxima marcação, que eu deixei de 4 centímetros, que tá bem aqui. Caminho com a linha de 45 graus até essa marcação de 4 centímetros. Posiciono aqui e faço a marcação da diagonal. Vou fazer isso nos outros 2 lados, virando a peça e fazendo. Agora, eu vou cortar em cima da linha que eu tracei. Corto bem sobre a linha que a gente traçou, que vai fazer com que os cantos fiquem aqui quebradinhos. Pronto, tirei e a peça já tá assim. Agora, com as outras faixas que sobraram, a gente vai fazer esse trabalhinho aqui, ó, que é o viés, né? Só que o tecido não tá cortado em viés, é um viés reto, né? Como se fosse um debrum, mas a dobra dele
vai ser no viés. E eu vou aproveitar um dos tecidos que eu tenho. Então, no caso, eu tenho esse estampado, eu vou fazer com estampado, mas poderia ser o de poá. Eu vou vir com esse tecido aqui e vou cortar na medida de um dos cantos aqui, que ficou com 5, 6, 7 centímetros e meio. Então, eu vou cortar uma faixinha de 10 centímetros, já até tenho aqui, ó. Tenho aqui, deixa eu ver, de 9 centímetros, mas vai dar. Pela largura de 4 centímetros. Então, eu vou até tirar um pouquinho aqui, que essa tá com 5 centímetros. Venho aqui na minha régua, marco. 1, 2, 3, 4, alinho aqui, alinho embaixo e tiro para ficar com 4 centímetros. Eu vou fazer uma dobra nessa faixinha, de forma que fique esse acabamento aqui, ó. Na peça pronta, a gente tem esse acabamento. A gente vai fazer primeiro esse, depois aplicar o resto. Eu vou escolher um dos cantos aqui. No caso, como a peça vai ficar pendurada por ele, eu já vou escolher o que tem menos estampado, esse aqui, para destacar mais a faixinha. Então, já deixo aqui nessa posição. Se quiser, marca com um alfinete o lado que você escolheu. Aqui, ó, para depois você não se confundir. Venho nessa faixinha e vou fazer uma dobra de viés. Dobro no meio. Como é só um pedacinho, a gente pode fazer com a unha mesmo, ó. Dobro no meio. Agora, a beiradinha eu vou dobrar seguindo esse meio em um dos lados e no outro lado a mesma coisa. Feito isso, eu vou dobrar no meio novamente. Então, fica assim, ó. A marcação das dobras. Agora, eu abro e vou fazer a costura pela primeira marcação aqui. Venho aqui. Vou colocar no direito do trabalho o direito da faixinha. Centralizo. Pode até colocar o alfinete. E faço uma costura seguindo a marcação da primeira dobra. Então, essa minha máquina, ela tá com o pezinho de 1/4, né? Tem máquinas que vão ter o pezinho de meio centímetro, vai ser curtinho. Tem a máquina com 0,75, que é mais largo, não importa. Você vai seguir a costura em cima da marcação da primeira dobra, da dobra que você fez aqui. No caso, é essa aqui, ó. Vou até marcar aqui para quem nunca fez não se perder. Você vai passar a costura bem aqui. Essa dobra tá dando 1 centímetro. Ok? Passo a costura aqui. Então, vou passar a costura. Essa costura eu tô fazendo com um ponto mais miudinho. Fica assim. E tá assim, ó. Tá vendo? A gente só abriu uma das dobras, assim como um viés. Vou com isso aqui lá pra trás, ó. Vai ficar assim na frente. E dobradinho atrás, de forma que vai cobrir a costurinha que eu fiz aqui. A primeira costurinha. Tá vendo? Bem assim. Só que eu vou passar essa costura pela frente. Por quê? Porque a costura vai ficar aparente aqui na frente, certo? Eu vou pegar
e passar a costura a 1 milímetro ou 2 dessa primeira emendazinha aqui, ó. E quando eu passar a costura, do outro lado, ela vai pegar a outra parte do viés. Ajeito bem a dobra. Quem quiser pode colocar um alfinete. Coloca o alfinete de assim e costura. Fiz a costura a 1 milímetro ou 2 aqui da beiradinha e automaticamente a parte de trás já ficou presa. Tá vendo? A parte de trás ficou presinha e na parte da frente ficou presinho. Agora eu corto o excesso. Deixo tudo limpinho. E agora sim a gente vai fazer o viés para fazer aquela argolinha que vocês viram na peça pronta.